no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As medidas de ajuda aos setores que mais exportam para os Estados Unidos a serem adotadas pelo governo federal serão anunciadas hoje. Nesse pacote está um volume de 30 bilhões de reais como linha de crédito para as empresas de todo o Brasil. Quem traz detalhes agora é o repórter Carlos Silva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta quarta-feira a medida provisória que institui o plano de contingência para mitigar os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Entre as ações está prevista uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas atingidas pela sobretaxa. Segundo o presidente Lula, o valor de 30 bilhões de reais em linha de crédito é só o começo. Sobre as ações de auxílio às empresas que mais exportam para os Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que o plano foi construído após reuniões com representantes do setor produtivo e contempla as principais demandas apresentadas. Haddad afirma que, além da linha de crédito, outras ações emergenciais estão em estudo para proteger empregos e preservar a competitividade internacional das empresas brasileiras. A sobretaxa afeta diretamente setores exportadores estratégicos para o Brasil, com destaque para o Ceará, onde indústrias de castanha de caju, calçados, pescados e frutas já registram apreensão com possíveis perdas de mercado. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. São medidas que chegam na hora certa, porque às 11 horas e 30 minutos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar oficialmente essas ações para enfrentamento aos efeitos do tarifaço adotado pelo governo dos Estados Unidos. As medidas vão desde a linha de crédito com juros baixos, passando também pela redução de tributos e exigindo como contrapartida a manutenção de empregos. Essas medidas adotadas pelo governo federal terão efeitos diretos no Ceará, porque simultânea às ações adotadas no âmbito nacional, o governador Eumano de Freitas participou, acompanhou, discutiu com os ministros do governo Lula essas medidas que precisavam ser adotadas. E na linha de frente dessas articulações estava e está o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, que chega neste momento nos estúdios do Jornal Alerta Geral para conversarmos sobre essas medidas que começam a ser implementadas para proteção das empresas e dos trabalhadores dos setores mais afetados pelo tarifaço. Secretário Chagas Vieira, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral e registrando desde já que você vem nessas articulações ao lado do governador Eumano de Freitas na tentativa de se buscar um caminho para o Ceará não perder esse mercado exportador e ao mesmo tempo garantir a manutenção de milhares de empregos. Bom dia, seja bem-vindo, Chagas. Bom dia, querido Luzenor Oliveira, toda a sua equipe, bom dia a todos os seus ouvintes espalhados por todo o Ceará. Um prazer participar aqui do seu programa, que tão bem informa todos os dias para o nosso estado. E realmente, Luzenor, como você bem disse, esse tem sido um esforço do governador Eumano desde o primeiro momento em que essas medidas desse tarifaço foi anunciado pelo presidente Trump. Numa retaliação ao governo brasileiro por conta dessa questão do processo do ex-presidente Bolsonaro, não é? Algo realmente inaceitável, quando o presidente americano resolveu aumentar as tarifas de vários produtos brasileiros em até 50%, isso para prejudicar o Brasil, porque não aceitava, querendo atacar a soberania brasileira, querendo atacar a justiça brasileira, querendo atacar o governo brasileiro, mas diante dessa posição do governo americano, o governador
Eumano de Freitas, desde o primeiro momento, já se reuniu com os representantes das empresas, da FIEC, com o Ricardo Cavalcante, com a Milka da FAEC, para proteger não só as empresas, mas os produtores, dos maiores aos menores produtores cearenses, e garantir os empregos. Nessa agenda, naturalmente, o governador Eumano de Freitas espera também a assinatura desse pacote hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ampliar ainda mais ações. Do ponto de vista concreto, secretário Chagas Vieira, quais são as ações, quais são as medidas e quais são os setores que mais geram preocupação nessa área da exportação, setores que perderam o mercado com a imposição desse tarifaço pelo governo norte-americano? Isso, estamos aguardando hoje o anúncio oficial do presidente Lula. Ele já adiantou que seria em torno de 30 bilhões aí de crédito para as empresas. O governador Eumano esteve com o presidente Lula na semana passada, esteve com o ministro Alckmin, esteve com o ministro Haddad para tentar realmente um apoio do governo federal, e especificamente aqui no Ceará, o Luzenor. Hoje nós temos mais de 650 milhões de dólares de exportações, e 51% dessas exportações são para os Estados Unidos, justamente o país que está aumentando aí as tarifas. Então, os setores mais atingidos hoje aqui no Ceará são o setor do pescado, o setor da castanha de caju, o setor da água de coco, que também é um setor que está sendo bastante atingido aqui. Temos também um de calçado, mas que consegue superar aí, porque tem outros mercados também para comercializar. A gente tinha uma preocupação muito grande com o mercado do aço, já que a maioria do aço cearense é exportado para os Estados Unidos, mas manteve-se aí, já era 50% e assim continuou. E do ponto de vista aqui do governo do estado, o governador Eumano já na semana passada, após reuniões com os setores, anunciou algumas medidas. Uma delas é aumentar realmente o subsídio para essas empresas. Estamos só vendo a questão de valores, Luzenor, porque a gente aguardava justamente esse anúncio do governo federal para ver de que forma que a gente ia conseguir, em parceria com o governo federal, nessas conversas que o governador teve com o presidente e o vice-presidente, ver de que forma que o governo federal também poderia ajudar. Então a gente quer que parte desse subsídio que o governo do estado vai passar para os produtores aqui do Ceará seja também dado pelo governo pelo presidente da República. A gente está tentando aí compartilhar essas responsabilidades. Além disso, uma outra medida que é muito importante é a compra de produtos. Nós já temos tido reuniões, eu mesmo já fiz algumas reuniões, tanto com o setor de supermercados, como também com as várias secretarias do governo, para que a gente possa comprar alguns desses produtos aqui para a nossa merenda escolar, para as universidades, para o sistema penitenciário, para os hospitais. Entramos em contato também com a Universidade Federal e com os institutos federais para que também abracem essa causa. Nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, a partir da nossa FM Expresso Grande Fortaleza 104.3, com transmissão para outras 28 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora. Secretário Chagas Vieira, eu faço questão de fazer referência a essa nossa ampla cobertura, porque estamos falando para áreas que sediam empresas que estão trabalhando, que estão sendo prejudicadas com esse tarifaço, como por exemplo, a área do pescado. Neste momento estamos chegando à região do Médio, do Baixo, Jaguaribe, lá com a nossa FM Canoa em Aracati, com a FM Vale em Limoeiro do Norte, com a nossa FM 98.5 em Russas e naturalmente, quando você começa a falar sobre as medidas que são adotadas pelo governo do estado, voltadas a proteger esses setores, quem trabalha na área da pesca fica na expectativa muito grande, porque afinal nós temos quase 6 mil barcos de pesca e o impacto da retração dessas exportações é muito grande. Falamos também para a região do Vale do Curu, onde temos uma grande plantação de coco, né, de água, produção de água de coco. E para outros setores da castanha de caju, na região do sertão, do sertão central, da região litorânea do Ceará, em todas essas áreas, onde estamos chegando nesse momento. Qual é a mensagem que você traduz diretamente para trabalhadores e para as lideranças empresariais que ficam na ansiedade, com razão, para ouvir medidas concretas do governo do estado para proteger essas empresas e esses empregos? A mensagem é que o governo do estado não os deixará sozinhos.
eles terão no governo do estado um parceiro para enfrentar essa crise. Nós vamos estar juntos, é uma determinação do governador Elmano, Luzenor. Como eu bem disse a você, estou tendo reuniões por determinação do governador de forma frequente. Já tive reuniões com a nossa equipe, com o secretário da Fazenda, com a secretária da Saúde, com o secretário de Educação, com o secretário de Administração Penitenciária, com o secretário de Ciência e Tecnologia, com as universidades da Secretaria de Ciência e Tecnologia, avaliando quais os produtos que realmente a gente pode comprar. Só para você ter uma ideia, tem algumas peculiaridades. Eu me reuni com o pessoal dos supermercados. O supermercado geralmente ele vende ali aqueles pacotes de 1 quilo. Esses produtos de pescado, quando vão... de peixe. Camarão, peixe, lagosta. Agora, o peixe especificamente vende pacotes de 4 quilos para exportação. Então, tem algumas coisas que realmente às vezes fica meio incompatível. Já para utilizar nos nossos equipamentos, já é uma situação que a gente está buscando equilibrar aqui os preços. Porque você tem um preço, você sabe que esses produtos que vão para exportação, ele tem uma determinada qualidade superior, né? Então o preço é um preço mais elevado. Então, o que a gente está tentando é equilibrar esse preço aí entre o que ele vendia e entre o que o governo hoje compra para os seus equipamentos, para tentar realmente adquirir boa parte desses produtos. Ontem tivemos reunião, só para você ter uma ideia, Luzenor, o Ceará Sem Fome, que é um programa do governo do estado, criado pelo governador Elmano, ele distribui todos os dias 130 mil quentinhas todos os dias. Então, é muita comida. Em quantos municípios, secretário? No Ceará inteiro. São 1.300 cozinhas comunitárias espalhadas por todo o Ceará. Todos os municípios têm cozinhas comunitárias. 130 mil refeições todos os dias. E nós estamos aumentando esse número para 150 mil refeições. Estamos começando a aumentar e para 1.500 cozinhas comunitárias. É uma quentinha, acompanhado por nutricionista, por todos os profissionais, para saciar a fome de quem realmente não tem o que comer. Mas o Ceará Sem Fome não se limita apenas à distribuição dessa refeição. Não, a gente é um ponto muito importante que você tocou. Tem a distribuição da refeição, mas agora o Ceará Sem Fome está indo também para a linha da qualificação, porque é uma coisa que muita gente diz, olha, não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E a gente tem essa preocupação. Obviamente que você não vai deixar as pessoas que estão passando fome morrer de fome. Então você tem uma ação que é imediata, que é saciar a fome dessas pessoas que estão realmente na miséria, na vulnerabilidade absoluta, e também buscar um caminho para que ela saia dessa dependência toda. Então, ou seja, é uma situação, tirar essas pessoas de uma transição. Elas estão apenas num guarda-chuva de proteção, como se fosse uma transição para uma situação mais confortável. Para trabalhar. Só para você ter uma ideia, Luzenor, nos últimos 2 anos, mais de 600 mil cearenses saíram da extrema pobreza no Ceará através dos programas sociais do governo do estado e do governo federal. Hoje são vários programas, além do Bolsa Família, do governo federal, do Pé de Meia, que foi criado para os estudantes pelo presidente Lula e o ministro Camilo. Temos ações aqui como o cartão, o cartão do Ceará Sem Fome, que é um cartãozinho, Luzenor, de R$300 que o governo do estado distribui para as famílias que mais precisam, para que ela possa comprar no comércio da sua região, para girar a economia. Não é só você dar uma cesta, quando muitas vezes você faz uma licitação e um só empresário ganha e fica milionário vendendo todas as cestas. A gente dá o cartãozinho com R$300 para que a família vá lá e compre no comércio e estimule também a economia da sua região. Tem ainda o cartão... Além de ter o aspecto da liberdade, né, secretário? Isso. Você escolher onde você achar mais conveniente comprar, né? Isso. Além disso, a gente tem um cartão Mais Infância, que foi criado pelo então governador Camilo Santana, com a então primeira-dama Aunélia Santana, em que são 150 mil famílias que recebem um cartãozinho para quem tem filho até 6 anos de idade.